Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias, os acontecimentos dos mitos, para tentar explicar a nossa sociedade moderna, nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos dilemas, nossas vitórias e derrotas. Bem, nós estamos falando sobre mitologia africana e hoje nós vamos falar sobre o Molu. Bom, o Molu, também conhecido como Chapanã ou Obaluaê, dependendo da regionalidade, dependendo da região africana do qual estivermos pesquisando, mas de modo geral é o Mulu. Também conhecido como patrono das doenças, da cura, e muitas vezes é conhecido como o Velho. Né? Necessário conhecer algumas narrativas mitológicas próprias desse ser mitológico. O conhecimento dessas narrativas é também necessário para entender os recortes e suas características em suas diversidades afro-brasileiras. Tendo em vista essa dimensão qualitativa de diversidade, procurou-se descrever e comparar narrativas para se chegar a um entendimento único, um filtro, né, para podermos estar falando sobre essa divindade. Obviamente que por questões de crenças religiosas, de costumes da regionalidade de qual aonde foi retirado o mito, né, na região continental africana e depois vindo para o Brasil através dos africanos, né, dos homens e mulheres provenientes da África durante o período da escravização. Nós vamos entender que por muitas das vezes o nome Obaluaê, né, ou Chapanã, foi caindo em desuso por respeito, por acharem muitos acreditar ser um nome perigoso. Então ficou muito conhecido como o Molu, e assim é até na sociedade moderna hoje, para quem entende, para quem procura estudar, se debruçar sobre o mito de Omulu. Por quê? O Mulu é conhecido como Senhor da Terra. Né? O Omulu, filho do Senhor, são formas de cumprir alguns de seus tabus. Negar para o Mulu também é afirmar, visto que este ser, esta divindade, este orixá, este ser mítico, o seu entendimento pode ser pelo seu contrário. Nem sempre as coisas diante de um Mulu ele é em linha reta. Ele tem as suas nuances, às vezes na negação quer se afirmar alguma coisa e na afirmação isso quer negar alguma coisa. Age muito meio que na contrariedade, né? Na contravenção. Então tem que ter um certo entendimento sobre essas explicações, sobre o que se fala sobre essa divindade. Né? Nessa tentativa de entender nas entrelinhas. Conhecido como médico dos orixás e dos seres humanos, é reconhecidamente o guardião da saúde dos pobres. Sendo velho ou novo, médico e guerreiro, por vezes o Mulu, ele pode ser compreendido nesses dois extremos, nesses dois tempos, nesses dois desenvolvimentos no imaginário coletivo. Por quê? Porque como ele é o Senhor da cura e da doença, ele pode se entender dentro daquela narrativa da vivência, né? Do nascer, do desenvolvimento, do envelhecimento. Todo esse processo que envolve, que englobe a questão da vida, ela sempre vai estar diante de doenças. Nós não estamos livres de doenças. Gripe, resfriados, doenças severas. Nós acabamos de sair, né, de uma doença global, né, essa questão do Covid. Então mostra-se evidentemente que independe de idade, independente de ser novo, adulto ou velho, mas muitas das vezes no mito ele é associado, essa associação, né, de ser velho, mas traz ainda dentro dele a experiência
do velho sobre os acontecimentos. E essa experiência não se dá somente à saúde. Se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, a experiência que os nossos homens e mulheres que viveram décadas, eles trazem de si experiencialidades. Essas experiências nos ajudam aqueles que não atingiram essas décadas e décadas de conhecimento, décadas e décadas, né, de acumulação de anos, vão nos ajudar a entender certas dificuldades do mundo moderno que eles vivenciaram e de alguma forma superaram isso. Então, essa questão do velho e da sua experiência, ela vem trazendo novamente essa questão de parar para ver, ouvir, escutar a experiência daqueles que vieram antes de nós, para poder nos ajudar a entender as dificuldades da vida e como superá-las. Bom, por essa questão, nós vamos encontrar muitas informações sobre o Mulu que são, né, provenientes desse imaginário popular, seja africano, seja do Brasil. E de pesquisas mais aprofundadas sobre esses arquétipos, as narrativas mitológicas dão notícias necessárias para as interpretações e conhecimentos do mito. É claro que o mito ele vai avaliar-se, ele vai se evoluir, ele vai se moldar de acordo com a regionalidade, como eu falei, a cultura e acontecimentos da sociedade da época. Explica-se que o Mulu, sendo velho e novo, ele pode ser pobre e rico, senhor cheio de colares de pérolas, pobre, velho, pais de filhos que pedem esmolas para realizar suas festividades, suas obrigações, suas multiplicidades, mantém-se senhor das doenças e das curas, das suas árvores sagradas. O que isso quer dizer para nós? Isso significa que ele vai muito dentro, caminha muito da linha da experiencialidade, experienciar. Você só sabe, né, nós temos a ideia, né, de que como nós temos a ideia muito próxima da credibilidade ou da crença, da experiência, é mais ou menos quando nós falamos da questão de Tomé e Cristo, né? Se você não colocar as mãos nos machucados, se eu não pôr a mão do lado, eu não irei acreditar. E aí o próprio Cristo aparece e fala, coloca tua mão aqui, coloque tua mão aqui, creia. Então, quer dizer, essa experiencialidade, essa questão que nós trazemos dentro da nossa vida de aproximar-se cada vez mais do experienciamento, do ver, do ouvir, do tocar, do sentir, para poder acreditar. E uma vez dando credibilidade, o mito se desenvolve através da experiência. Dado a esta divindade mítica o poder da doença e da cura, ele age em dois extremos. Por que dois extremos? Vai depender muito do que vai acontecer. As histórias das narrativas de Umulu vai mostrar muito que o que ele passou, o que ele experimentou na própria carne, no próprio cerne, no próprio ser existir, vai determinar o seu poder como divindade. Veja bem. E isso acontece conosco. Nós também somos assim. Nossa linha de poder, de ação e atuação, ela está muito condicionada àquilo que nós experimentamos, que nós passamos na carne. E o que nós entendemos como bom e ruim, como legal ou não legal, como aceitável ou não aceitável. São coisas que estão ligadas diretamente àquilo que eu experiencio, daquilo que eu provo. E a partir daquilo que eu experiencio e que eu provo, eu, como ser pensante, eu vou determinar esses acontecimentos na minha vida, as resoluções. Por isso que em outros programas, em outros mitos, nós estamos na terceira linha de mitos, quando se fala de conhecimento, ele está implicado justamente nessa questão de como eu aplico na minha vida aquilo que eu aprendo. Não basta apenas eu ouvir, eu estudar, eu experienciar. Eu tenho que botar em prática, eu tenho que praticar, eu tenho que colocar essa vivência a serviço. Quando eu falo colocar essa vivência a serviço, ela tem que ser trabalhada, ela tem que estar diante de situações em que se multiplique. De que adianta o meu conhecimento para mim mesmo,
se eu não multiplico, como eu estou fazendo aqui, a ideia do programa. Eu estou dividindo com vocês conhecimento. Esse conhecimento, em algum momento, ele vai entrar na vida daqueles que estão me vendo e me ouvindo e vão gerar resultados. Então, eu estou multiplicando o meu conhecimento, eu estou fazendo ele frutificar, eu estou dando sentido a esse conhecimento, às experiências através do conhecimento acumulado. Dito isso, nós vamos ter que entender que nas narrativas de Omulu, está muito implícito a existência desse orixá desde tempos anteriores à Idade do Ferro. Então nós vamos entender que o Omulu está ligado aos primórdios da sociedade. Como nós podemos ver que está na transição do homem nômade, daqueles grupos nômades, para começar a se assentar como tribos organizadas que vão formar os seus povoados vão virar cidades e as cidades vão dar origem a impérios. Tudo começa do pequenininho, né? Então essa transição, é nessa transição que o mito floresce. Então vai dizer alguns historiadores aqui, alguns pesquisadores dos mitos, que a ideia do Omulu já aparece antes mesmo dos próprios orixás se assentarem na Terra, das divindades se assentarem na Terra. A construção, a idealização dos outros orixás ou das outras divindades, o Omulu já caminhava no mundo dos homens. Veja a ideia, né? Bem antes de tudo isso. Mas por quê? Por que essa ideia de que ele veio bem antes da Idade do Ferro, bem antes desse assentamento das pessoas, dos povos? Isso está ligado à questão de que vida, morte, doença, saúde. Por que algumas plantas curam enquanto outras matam? Por que determinados terrenos, de clima, são mais propícios à vida e outros mais propícios à morte? Então o Omulu está ligado a essa questão natural primeiro. Por exemplo, no mundo de hoje, nós vivemos no Brasil, país tropical, aonde as temperaturas mínimas são de 22, 23 graus, e as máximas, por enquanto, em alguns lugares, estão chegando a seus 40 graus. Agora imagine o mesmo povo, eu, você, essa terra maravilhosa chamada Brasil, com esse clima maravilhoso, nós vimos para a Europa, aonde as máximas podem ser 11, 12 graus e as mínimas são 20 graus negativos, 18 graus negativos, e você subir para mais ao norte, Sibéria, vai chegando a 40, 50, 60 graus negativos. Como que nós sobrevivemos a isso? É um choque humano, um choque de vida, um choque cultural, porque tudo que nós somos como pessoas está intimamente ligado ao clima. Então o que acontece é essa ideia que o mito passa do nosso pertencimento, da nossa terra. Por isso que nós, quando nós falamos de proteger a nossa terra, proteger o nosso chão, aonde nós habitamos, aonde nós vivemos, aonde nós criamos as nossas raízes, é essencial. Por quê? Porque está intimamente ligado à sua sobrevivência e à minha sobrevivência. Como que eu vou sobreviver num lugar frio, sendo que eu estou totalmente adaptado a clima quente? E o oposto também. Você pegar o norte da Europa, os povos que vivem no norte da Europa, e cair de paraquedas no Brasil, vai ser uma sofrência total. Até se acostumar biologicamente, socialmente, culturalmente ao mundo tropical chamado Brasil, vai ser Deus nos acuda. Vai depender de muita coisa. Por quê? Porque é um outro mundo, é uma outra realidade, é uma outra sociedade, é um outro clima, como se fosse um outro planeta, vamos assim dizer. Por isso o Omulu ele está presente desde antes da Idade do Ferro. É essencial vocês saberem disso, porque nós estamos falando de adaptação da vida. E quando eu falo de adaptação da vida, eu olho para você e pergunto quantas vezes nós temos que nos adaptar às situações da nossa vida. E quando eu falo adaptações, situações da nossa vida, são do dia a dia. Quantas situações nos colocam à prova que nós temos que nos adaptar para podermos viver?
desde questões sociais, financeiras, psicológicas, psicossociais, né? Bom, a antiguidade dos cultos de Omulu, e muitas das vezes também é associado a uma outra divindade chamada Nanamburuque, frequentemente são confundidos de certas maneiras em certas partes no continente africano, porque é indicado um detalhe do que os seus ritos e os seus sacrifícios são muito semelhantes. Esses rituais realizados sem o emprego de instrumentos de ferro, por exemplo, dá uma indicação de que essas duas divindades já faziam parte de uma civilização que está presente no mundo antes mesmo da chegada dos orixás, né? Antes que algum colocasse os pés no chão, né? Ou até mesmo a vinda de Ododuia, ou até mesmo da própria divindade se identificar como divindade. É interessante nós entendermos isso, que tanto o Mulu como o Nanamburuque são considerados orixás velhos, dado pela cultura, não pela divindade em si, mas pela cultura, pela tradição que foi passada, transmitida de tempos em tempos, até o desdobramento dos outros orixás. Então eles são os primeiros, eles estão aí. Depois vêm os outros, depois se faz outros. Então eles podemos dizer que são protagonistas dos mitos africanos, das divindades africanas. E sendo elas reconhecidas como os patriarcas, né, os primeiros dos orixás, eles existem de formas a compreender a essencialidade humana. O que é essencial para a vida humana? O que é essencial para mim e para você? Até existe uma música em língua portuguesa com a seguinte letra, né? Que se encontrar um velho, aí tome bênção. E a ele, como é o nome dele? Né? É chamado de o velho. Essa música faz ascensão, né? Primeiro, à divindade, o Mulu, mas ao mesmo tempo o respeito ao idoso, dado a sua sabedoria. É a ideia, né, dessa associação. Por conseguinte, podemos comprovar que não existe apenas uma anterioridade de existência dessa divindade, mas ela vem, né, oriunda de toda uma sociedade da região Yorubá, dentro dessa ancestralidade, dessa ancialidade, né? Olha bem, ancião, e que vai se garantindo, vai se afirmando como mito, e que através dos demais orixás vão se construindo uma narrativa de um mito que se liga a milhares e milhares de anos por seu protagonismo. E o que é um protagonismo? Aquele que atua desde a vida do ser humano, desde sua criancinha, sendo uma criancinha até seu desenvolvimento. Então quer dizer o que é isso? Que o nascer da sociedade humana, o Mulu já está presente. Nascer, o florescimento do que é ser humano, o Mulu já começa a existir. É claro que isso dentro da narrativa africana. Se nós vamos para a Europa, vai ser um outro tipo de narrativa, de um novo tipo de divindade. No caso do europeu, nós vamos muito ligado aos deuses gregos, né? Os cretenses, ou até mesmo os deuses babilônicos, ou os deuses persas. Por quê? Quanto mais antigo a sociedade, quanto mais antigo o povo, mais antigos são esta mesma associação de divindade dentro de uma sociedade. A construção de uma sociedade através dos seus deuses, dos seus mitos e seus dilemas. Como personagem, os mitos não envelhecem. É óbvio, o mito nunca vai envelhecer, o mito é mito. O mito preserva a sua antiguidade e se estabiliza as idades dos personagens envolvidos. Por isso o Mulu, ele é eterno. Ele não pode-se dizer que ele está eternizado. Por quê? Porque está ligado à existência de vida, o viver, de plantas e pessoas e animais. Né? Tudo que é vivo, em outras palavras. Por ser associado a essa ancialidade, né, de ser ancião, é uma ancialidade que ela é acolhedora. É o pai que cuida dos doentes, dos desprotegidos. Tanto que em Cuba é chamado de Babaluaê,
que significa pai, senhor da terra, visto que Babá, em Urubá, significa pai. Essa questão da ancialidade, de ser ancião, né, da característica de Omulu, se deve ser entendida como repositório de sabedoria, associado ao seu poder sobre a vida e a morte, pois se encontrar um velho, ali tome bênção. Então, essa ideia vai se calcificando na questão do conhecimento. E, ao mesmo tempo, como o mito ele é imortal, o próprio Mulu também ele se transveste. Ele deixa de ser idoso, se torna um guerreiro vigoroso, né? Porque ele também está diante das ações do mundo. O ser o guerreiro é o desafio de viver, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as lutas do dia a dia. Assim como você e eu lutamos no dia a dia, nós somos guerreiros. Guerreiros jovens, em que a nossa juventude não está na idade, não está na cutis, né? Ela está no espírito de luta. É isso que torna. O que torna uma pessoa idosa? Não é os cabelos brancos, não é as rugas, não são as marcas de expressões. É quando você perde a força da luta. Quando você não quer lutar mais, quando você desiste de lutar, desiste de viver, você envelheceu. A velhice toma conta de você. Por isso que existem pessoas de 90 anos, mas com espírito jovem. Por quê? Porque o fogo da vida, da luta, do desafio de continuar vivendo, arde dentro dela. E ela utiliza do conhecimento acumulado das décadas vividas para manter essa chama viva e poder agir cada vez melhor no mundo, na sociedade, para que ele esteja melhor. Embora o corpo tenha envelhecido, mas o fogo da vida não se envelhece. Ela é imortalizada. Por isso o Mulu é um ser imortal. É o fogo da vida, o fogo de querer viver. Por isso ele sempre se renova como um guerreiro voraz. O guerreiro voraz é essa força de querer viver, de querer lutar, de querer ser mais, de querer ser melhor, de querer viver até o último segundo do dia, da hora, do momento em que você se encontra. O mito de Omulu é muito engraçado porque ele está muito ligado justamente sobre a sorte humana. Quando nós falamos da sorte humana, estamos falando dos desafios da vida. Veja bem, conta um mito, dentre vários, que a ida de Omulu em direção às terras dos Marris, né, no Daomé, para aplacar a ira de Omulu e seu exército, o povo preparou oferendas ao guerreiro e, com a chegada de Omulu, prostrou-se diante daquele que poderia espalhar a doença como método de guerra, né, beligerante. Em reconhecimento a essas homenagens, Omulu poupou o povo e tornou-se rei do lugar, transformando em território próspero e feliz. Em outras narrativas mitológicas, essa ira de Omulu deve-se à desobediência dos humanos e também à forma pouco respeitosa como foi tratado, ora por seres humanos e ora pelos seus próprios irmãos, seres mitológicos, né, os orixás. O fato de ter sido preterido diversas vezes também o aproxima dos mais pobres, sustentando o título de médico dos pobres, além de médico dos orixás. Narra-se que o Olomudaré, o ser supremo, né, resolveu dividir seus poderes entre seus filhos. A reunião entre os herdeiros aconteceu em um momento em que o Mulu não estava presente. Então sobraram para o Mulu o que ninguém queria: pestes e doenças. Contudo, a exclusão acabou conferindo ao Mulu poderes importantíssimos. Certo dia, uma doença muito contagiosa espalhou-se pelo mundo, que era a varíola. Hoje nós sabemos que é varíola, nos estudos é varíola, mas na época não tinha um nome. Olha bem como que essa doença, que agora, há um tempo atrás, estava aí, né, nos assombrando novamente, ela já estava no mundo há tempos, porque ela está dentro de um mito, e o mito é contado em eras a fim. Né? Em eras a fim. Então significa que a varíola já está aí, ó, há tempos, né? Nenhum orixá pôde ajudar o povo, pôde curar o povo,
Já não havia espaço nos cemitérios para tantos mortos. Então, após aceitarem a recomendação de Urumilá para fazerem sacrifícios a Chapanã ou Mulu, né, a epidemia foi extinta. Então nós vamos entendendo que a ideia da vida e da morte pertence a ele. Portanto, aquilo que ninguém queria, que era doença, praga, acabou sendo, muitas das vezes, a sorte. Por quê? Porque se ele é o Deus da doença, das pragas, da peste, ele também é o Deus da cura. Ele também é o Deus da cura. Que se ele permite que a peste venha, ele também é aquele que faz com que a peste vá embora. Então, foi dado a ele um tremendo poder, que é o poder de garantir a vida e a morte. O que adianta você ser o rei dos reis, com soldados vigorosos, fortes, experientes em guerras, sendo que aquele que tem o poder da doença, basta apenas a vontade dele cair sobre um exército, acabou a onipotência de um exército, diante daquele que tem o poder da peste, das doenças e da morte, e consequente, o oposto da vida, da saúde, da plenitude. Então, olha o poder. E nós trazemos isso na nossa vida hoje. Nós temos um problema muito sério que nos assombra vez por outras, sobre a questão de, quando nós falamos de guerras, né? Questão de guerras, de bombas de cunho viral. Tem gente que pode produzir armamento viral de amplo desenvolvimento de vírus, de doenças, de matança global em larga escala, mas eles também são os mesmos que têm a cura de também curar as pessoas em larga escala. O mito Mulu se traduz na sociedade moderna a isso. Por isso temos que tomar muito cuidado sobre a questão quando nós falamos de guerra. A guerra armada, de balas, atômico, ou já evoluiu para uma questão de matança de larga escala? Hoje é a bala, ainda é a energia nuclear, mas e que está sendo produzido aquilo que nós não sabemos? A ciência evoluiu a um ponto de saber que existe doenças de matança exponencial. Tá, e essa pandemia que acabou agora há pouco aí, que matou milhões pelo mundo afora. Não escolheu etnia, não escolheu raça, não escolheu riqueza, não escolheu ninguém. Foi matando. Então, você pode ter uma ideia de o que pode ser uma doença de nível global. E se ela for manipulada para os fins de guerra? Quem terá a cura? Fica para nós pensarmos um pouquinho. Outro mito também ligado ao Mulu foi que ele foi salvo por Iemanjá. Porque a mãe de Mulu, a Nanã Burquê, ao vê-lo doente, coberto de chagas, purulento, abandonou-o numa gruta perto da praia. Iemanjá recolheu o Mulu e o lavou com as águas do mar. O sal da água secou as feridas. O Mulu tornou-se um homem vigoroso, mas ainda carregava cicatrizes, as marcas feias da varíola. Iemanjá confeccionou para ele uma roupa feita de ráfia, e com ela ele escondia as marcas de suas doenças. Andava pelas aldeias e por onde passava deixava um rastro de cura, de saúde ou hora de doença. Veja bem, depende muito da situação. O que quer dizer isso, né? O contexto de um povo. Por que um povoado estava livre de doenças e outros não? São próximos, mas povoados próximos, por que um era doente e o outro não? Uma forma de explicar isso através do mito de Omulu, né? Mas continuava sendo um homem pobre. Iemanjá não se conformava com a pobreza do filho adotivo. Ela pensou: eu dei a ele a cura, a saúde, não posso deixar que ele sempre seja um homem pobre. Ficou imaginando quais riquezas poderia dar a ele. Iemanjá então resolveu dar suas joias. E aí ela se lembra que como a riqueza que ela provinha do mar eram pérolas. Portanto, as ostras que fabricavam, tudo pertencia a ela, a Senhora das Águas, né? Então ela ficou contente com isso, né? Contente com a sua lembrança, com a sua determinação, e ela chama o Mulu e lhe disse: de hoje em diante, és tu quem cuida das pérolas do mar. Serás assim chamado de Geolu, o Senhor das Pérolas,
Por isso as pérolas pertencem ao Mulu. Por baixo de suas roupas feitas de ráfia, enfeitando seu corpo marcado de chagas, o Mulu ostenta colares e mais colares feitos de belíssimas pérolas. Colares de pérolas. O mito em análise confirma que a história de Mulu é marcada por rejeições. E outros exemplos justificam ainda que as feridas e cicatrizes são como os motivos pelos quais suas roupas são extensas, inclusive temas de outras narrativas. Não é demasiado afirmar o aspecto do médico do mito. Contudo, por debaixo da simplicidade das roupas de ráfia, o Mulu ostenta colares e mais colares de pérolas, belíssimos colares. É visível que o Mulu não pode ser julgado pelas aparências, apesar de trazer também o aspecto capitalista das pérolas. A aparência de pobreza esconde a opulência. As cicatrizes, sinais daquele que foi ou é enfermo, podem ser inverdades para quem possui os poderes de cura. Em outras palavras, sabe o ditado? Não se julgue um livro pela capa, não se julgue as pessoas pela aparência. Faz muita alusão a isso que eu acabei de falar. Nós julgamos por aquilo que vemos, mas nós não julgamos por aquilo que entendemos. Entender é mergulhar, é aprofundar. Pegue um livro e olhe a capa. A capa, o título não me agrada, então não deve ser bom. Como que eu vou saber se eu não mergulhei no conteúdo, se eu não folhei as páginas, se eu não li pelo menos um capítulo para me poder entender se o livro realmente faz jus à capa? Na maioria das vezes, nós vamos nos surpreender que por detrás de um título simples, de uma capa simples, de uma vestimenta simples, se esconde um grande tesouro. E em se tratando de pessoas, podemos estar diante de uma pessoa simples, de vestimenta simples, pessoas de um conhecimento grandioso, pessoas de um coração gigantesco, pessoas de uma capacidade de amar, de um humanismo assim espetacular, que está escondido pela simplicidade. Bom, continuando, né? Podemos entender que dentro dessa linha de pensamento, quando nós falamos deste mito, requer entender que as aparências enganam. Nunca, jamais vamos julgar pessoas, situações, acontecimentos, informações, simplesmente por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Nós temos que aprofundar. E uma vez aprofundado, podemos observar e ter a certeza de que é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, ou muito mais do que aquilo que está sendo apresentado para nós num primeiro momento. Dentre as linhas psicológicas já citadas, já faladas, existem algumas que esse mito Mulu ele traz para nós dentro dessa tradição afro-brasileira, da cultura afro-brasileira, está muito ligado, primeiro, ao óbvio, a cura e a doenças, né? Está muito bem implícito isso, mas também transformações e purificações. Vejamos, os símbolos e metáforas, né? Está muito carregado de metáforas o mito de Mulu, né? O mito inclui que frequentemente contém simbolismos e metáforas que podem ser analisados do ponto de vista psicológicos da doença, cura, que representam estados emocionais e psicológicos. Transformação e purificação podem ser interpretadas como processos de crescimento pessoal, de evolução pessoal e social. Você passou por uma crise, passou por um problema, passou por uma pressão, passou por doenças. Você melhorou, você cresceu, você evoluiu. Qual o resultado disso? Você passou por problemas, passou por dificuldades, você as superou. O que você aprendeu? O que foi deixado para você de experiência disso que você passou? Carl Jung, ele vai dizer, né, esse renomado psicólogo, que
Os arquétipos, os padrões universais e recorrentes de pensamento e comportamentos encontrados no mitos, como sonhos, contos de fada, entre outros, dentre o próprio Mulu, pode ser considerado um arquétipo de cura e renovação de sua presença em mitos e rituais, a serem interpretados como a expressão dos aspectos profundos da nossa própria psique. Nós temos poderes de cura. A nossa psicologia nos ajuda. A nossa psique, bem trabalhada, ela é um instrumento de cura. Eu vou repetir uma frase que eu já falei várias vezes do Alvo Damodori, que eu acho lindo. Nosso maior poder é o poder da fala, capaz de causar grande sofrimento, mas também de trazer grande conforto. Palavras. Psique. Rituais e terapias. Muitas tradições religiosas que envolvem o Mulu incluem rituais de cura e purificação. Na psicologia, ela explora esses rituais por ter um impacto positivo na saúde mental da pessoa, fornecendo espaço seguro para expressar emoções, enfrentar traumas na busca de cura. Às vezes a gente pergunta, né, que buscar um terapeuta, né, um psicólogo, passar por uma terapia psicológica ou psiquiatra, né, é coisa para maluco. Não é, gente. Não é. O nosso mundo é um mundo doido. E essa doideira do mundo moldam sociedades. Moldam a forma como nós crescemos, como nós entendemos sociedade. Se a sociedade é uma sociedade maluca e que vez por outra produz doenças e curas, nós produzimos doenças e curas na nossa mente, na nossa psique. Logo, quando você está diante de um terapeuta, ele nos ajuda a entender quais são as doenças que nós criamos dentro da nossa própria mente para poder curá-las e vivermos melhores. Obviamente que é muito mais do que simplesmente os senta que eu te escuto, né? Você fala e eu estou aqui para ouvir você. Às vezes nós precisamos nos ouvir falando para nos entendermos como pessoas e vermos que muitas das vezes os problemas e as doenças, os traumas, nós mesmos estamos produzindo e alimentando através do que nós falamos e fazemos e não paramos para ouvir e pensar o que falamos e o que fazemos. Identidade cultural e espiritual. O mito de Omulu desempenha um papel fundamental na identidade cultural e espiritual de muitas comunidades afro-brasileiras e suas diásporas. A psicologia pode examinar como conexão entre esse mito que influencia a autoestima, senso de pertencimento e de resiliência das pessoas que o seguem. Lembre-se, quando nós falamos de mito, nós estamos falando de pertencimento, nós estamos falando de povo, nós estamos falando de uma regionalidade, nós estamos falando de uma região geográfica, de língua, de cultura, de música, de pintura, de vestimenta, de língua, do sorrir, das alegrias, de piadas, de contos, de desenhos. Sociedade. Assim como nós. Se alguém contar sobre nós, sobre a nossa sociedade brasileira em mito, como que vai ser? Dá para pensar como que vai ser? Na verdade, nós podemos entender que a psicologia que se aplica ao mito de Omulu, para entender que sua relevância na experiência humana, ela traz tanto nos individuais quanto culturais. Oferece uma lente valiosa para explorar questões relacionadas à saúde mental, identidade, transformação pessoal, contexto cultural e social. Essa lente, em outras palavras, ela nos ajuda a dar um aumento. A lente é para isso, para aumentar. O que eu faço com uma lente? Eu quero enxergar melhor para poder ler melhor, entender melhor, compreender melhor. Então, o mito nos ajuda a entender que por detrás de vestes simples, de acontecimentos simples, de pessoas simples, da simplicidade se esconde grandes tesouros. Tesouros valiosíssimos que precisam ser explorados de maneira sábia, de maneira que se multiplique na sociedade.
Eu pergunto, todos nós temos conhecimento, todos nós produzimos conhecimento todos os dias. Como que você tem multiplicado esse conhecimento? Como que você tem passado esse conhecimento para outras pessoas? E como você tem ouvido, compreendido e valorizado o conhecimento das outras pessoas? Nós vivemos numa sociedade. Essa sociedade é uma cadeia, é uma teia que nos liga um a um e a todos unicamente. E essa teia, ela é construída de conhecimento, de valores, de alegrias, de saúde, de doença, de riqueza, de pobreza, mas acima de tudo, ela é constituída de experiências pessoais e coletivas. Por isso nós temos que ir além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós ouvimos, buscar aprofundar. O mito de Omulu lembra muito isso. Ir a profundo, aprofundar-se. E nessa profundidade, nesse aprofundar das coisas, descobrir as suas maravilhas, as pérolas que estão escondidas por detrás da simplicidade. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do mito de Omulu. Eu espero que todos tenham um excelente fim de semana e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.